Shalom, queridos. Passando mais uma vez para trazer um conteúdo para a sua vida. Estamos na série 7 episódios dos principados, os 7 principados do inferno. Estamos falando dos 7 pecados capitais, ok? Eu estou aqui com mais uma série trazendo para você um conteúdo, qual nós vamos falar agora do Asmodeus, o principado da luxúria. Eu quero convidar você a ficar comigo nesse vídeo até o final. Nós vamos estar falando quem é ele, o que ele faz e como combater, como se ver livre das ações de Asmodeus, principado da luxúria. Amém? Meu nome é Ellen Cristiano, eu sou pastora, mentora em batalha espiritual. Atendo as pessoas, trabalho no reino de Deus com cura e libertação. Estou aqui para ser canal de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que Deus ele está movendo de uma forma excelente sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quero pedir você que fique conosco até o final, volto novamente a falar. E pedir você que esteja inscrito aqui nesse canal, para que você me ajude a divulgar esse conteúdo. Esse conteúdo tem estado fantástico, tem sido maravilhoso. Afinal de contas, até o inferno tem se manifestado. Quantas pessoas usadas por Satanás têm se levantado. E isso nós entendemos que tem sido abençoador no reino de Deus. Porque quando algo é de Deus, o inferno levanta. Isso aí nós sabemos. Então eu quero pedir você que nos ajude a divulgar esse conteúdo. Você que é inscrito, deixa seu like, ativa o sino para que cada conteúdo desse que chegar aqui no canal, você venha a ser notificado. Também você que vai dizer assim, minha irmã, para mim não tem interesse, compartilhe com outra pessoa. De repente você não tem interesse, mas você pode compartilhar com uma pessoa que você vai abençoar, trazendo o quê? Entendimento e esclarecimento para essa pessoa. Eu quero pedir você também que esteja conosco nas nossas redes sociais, que é TikTok, Instagram, que é ellen.cristiano. Tá bom, queridos? Deixa seu like, deixa também seu comentário. Você vai ver os temas aqui, deixa aqui seu comentário, para que nós possamos a cada vez mais trazer para você conteúdo da parte de Deus, mas de uma forma que esclareça você. Algumas pessoas vão dizer, como comentaram em outros vídeos, não que eu fique triste com isso, não. Cada um tem uma opinião e cada um tem direito de comentar. O importante é que eu e você saibamos quem somos em Cristo e por quê e para que Cristo nos levantou. Né? Mas algumas pessoas falaram assim, mas não tem 7 pecados capitais na Bíblia, porque isso aí é uma instituição da Igreja Católica, são temas colocados pela Igreja Católica. Querido, nós estamos falando de práticas pecaminosas, tá bom? Nós vamos falar hoje de luxúria. Nós já falamos de preguiça, desculpa, nós já falamos da preguiça, nós já falamos da glutonaria, né? E nós vamos falar da luxúria. Então é sobre esse tema, não é sobre uma frase, é sobre um tema que a Bíblia vem nos alertando para que nós não fiquemos escravos dele, para que Satanás não se apodere e nem domine as nossas vidas. Afinal, a sua vida pertence a Cristo. Deus abençoe. Amados, nós vamos falar sobre Asmodeus. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em 2 Pedro. Mas antes de abre aí comigo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Abre aí comigo. Quem é Asmodeus? Asmodeus foi um serafim. E ele foi expulso do céu juntamente com aquela terça parte, né? Juntamente com Lúcifer, com a terça parte dos anjos. Ele foi expulso do céu. Segundo a mitologia judaica, Asmodeus, ele foi um rei, ele foi paralelo ao rei de Sodoma. Segundo a mitologia judaica, ele andou paralelo ao rei de Sodoma, ou seja, nas suas obras pecaminosas, induzindo
Asmodeus, o principado da luxúria, é reconhecido dentro da mitologia cabalística, judaica, como um dos principados do inferno. Dentre os 7, um dos principados do inferno. Eu quero trazer para você aqui esse texto bíblico para nós entrarmos em suas ações. 2 Pedro, capítulo 12, versículo 13, vai dizer dessa forma: recebendo injustiça por salário de justiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quando que o texto vem falando sobre essa passagem que nós estamos lendo, vai falando sobre os falsos mestres e os seus comportamentos, o seu caráter, os falsos mestres e o seu caráter. E quando nós vemos esse texto, desses mestres que se deixaram levar pelos seus adultérios, pelas suas promiscuidades, pelos seus engodamentos, pelas suas escolhas de luxúrias, lascivas, prostituições, suas injustiças, nós vamos ver o texto falando, denunciando as suas práticas. Mas essas práticas, nós vamos falar do ser espiritual que influencia o homem a ter essas práticas. E aí, quando nós vamos ver aqui o texto, nós vamos ver uma consequência. Inclusive, eu gostaria que você anotasse aí Ezequiel 23, versículo 49. Anota para o seu estudo, para estudarmos sobre a luxúria, as suas consequências, tá bom? Oséias capítulo 4, versículo 10 ao 12. E Jeremias capítulo 13, versículo 27. As suas consequências, esses textos bíblicos vão falar sobre a luxúria, sobre a lascívia e as suas consequências. Homens que decidiram viver nessas paixões e as suas consequências. E quem tem influenciado os homens desde a fundação da terra, desde a criação do mundo? Quem tem influenciado? São esses principados, são esses demônios, são esses seres caídos. E aqui nós vemos um ser caído, esse principado, por nome de Asmodeus. Esse ser, ele pratica a luxúria. Então, a sua ação, em hebraico, esse Asmodeus significa consumido pelo fogo. Em hebraico, significa consumido pelo fogo. E esse ser, a sua prática é levar suas vítimas a viverem uma ação pecaminosa. Mas, minha irmã, todos os outros seres levam uma ação pecaminosa. Porém, cada um deles tem uma ação específica, né? Nós falamos da gula, da glutonaria, nós falamos da preguiça, né? Nós estamos falando aqui da luxúria, nós temos sobre também a vaidade. Nós vamos continuar falando, Então, queridos, sobre o orgulho. Então, o que esse espírito faz? Qual a influência dele sobre os homens? É a promiscuidade sexual. O que ele faz sobre a vida humana? Qual que é a influência dele sobre a humanidade? É levar os homens a ter orgias, a praticar orgias, sexos descompensados, como que pornografias, masturbações, objetos para atos sexuais
objetos, exemplo de sex shop, as pornografias, prostituições, adultérios, relações íntimas com animal, que é chamado de zoofilia, relação íntima incestual, que é com parente, relação íntima com animais, com criança, com pessoa do mesmo sexo, como o homossexualismo, como o lesbianismo, como sexo entre mais de um parceiro, como sexo antes do casamento. E o que esse Asmodeus ele faz nos homens? Ele traz nos homens um desejo descompassado. O que é isso? Deixa a pessoa sem controle. Ele faz com que as suas vítimas percam o controle psicológico. Aí fica aquela pessoa dia e noite só pensando em sexo. Aí fica aquela pessoa dia e noite só pensando em sexo, só com pensamentos impuros, só com pensamentos maliciosos. E ele leva as pessoas a olhar para uma outra pessoa e desejar o corpo dessa pessoa. Olha só para você ver. A influência desse espírito Asmodeus é levar a sua vítima a ficar... olha para todos com pensamentos impuros, pensamentos ilícitos, lascívia, sabe? Uma luxúria terrível, aonde essas vítimas, essas pessoas que são influenciadas, elas nunca se satisfazem com parceiros. Então, a prostituição em estado avançado, a ponto de que aquela pessoa ela vai tendo parceiros e nunca se satisfaz. E cada vez mais ela vai querendo mais práticas imorais, mais atitudes profanas. O salmista Davi vem dizendo que um abismo chama outro abismo. E essa pessoa que ela é influenciada por esse espírito, ela fica uma pessoa descontrolada, perversamente, a ponto de querer não conseguir mais ter sexo. Se ela for uma pessoa casada, ela não consegue mais ter sexo com o seu parceiro. Ela não consegue mais ter intimidade, porque esse espírito já influenciou ela e já dominou, a ponto dela ficar... Ela é uma pessoa que, se ela tiver um parceiro, ela não consegue ter relação com esse parceiro e ela vive na pornografia, na promiscuidade, na descompensação, algo assim, viciadíssimo. Então, quando nós olhamos o comportamento, esse ser vai levar essa pessoa a adulterar, a praticar traições. E em outros casos, esse ser vai levar uma pessoa a não chegar ao casamento. Quando a pessoa chega ao casamento, ele leva essa pessoa a traições, a orgias, a pornografias, a masturbações, desrespeitando o seu cônjuge, querendo ter relações com mais de um parceiro, com o seu cônjuge, enfim, todas as imoralidades. E quando essa pessoa não é casada, não tem um matrimônio, o que esse ser faz a pessoa ter desejo, querer, pensar? O que ele faz? Ter desejo de se entregar, mulher, se entregar a todos os parceiros que ela encontra. Homem, querer ter todas as mulheres que ele encontra. E com isso, essas pessoas, elas passam a ficar aprisionadas por esse espírito Asmodeus. Como que ela fica aprisionada, minha irmã? Aprisionada, porque essa pessoa vai só se envolvendo sexualmente com pessoas, se envolvendo, e cada vez mais ela vai se amarrando. Esse ser que está influenciando, esse espírito Asmodeus, o espírito da luxúria, ele vai acorrentando essa vítima para si. O que ele faz é manter aquela vítima ao seu dispor, porque ele quer aquela pessoa para satisfazer os seus prazeres. Então ele toma posse daquela vítima. Então ele quer tê-la para os seus prazeres. Então o que acontece?
Diante disso, essa pessoa não consegue contrair um relacionamento, um casamento. Essa pessoa fica com um aqui, fica com outro ali, fica com outro lá, fica com outro lá, e o resultado ela não consegue chegar ao matrimônio. Ela não consegue. Porque esse espírito da luxúria, ele a impede, porque ele quer mantê-la só naquele âmbito de promiscuidade, tá? De lascívia, de luxúria. Então, as suas vítimas não conseguem ter uma vida segundo as promessas de Deus. Ter um casamento abençoado, conquistar um matrimônio, ver uma família, construir uma família. E aqueles que já têm esse espírito, leva essa família à destruição. Leva a essa pessoa a desejar outras pessoas, através de um telefone, através de vídeos, através de... Enfim, ele faz com que essa pessoa não consiga ficar aqui dentro de um relacionamento sem desejar outras pessoas. Ok, quando nós olhamos para esse quadro, agora eu quero falar para você. Você já viu alguém dessa forma? Você já conviveu, queridos? Isso é tão sério. Quando nós olhamos para quantas moças que são bonitas, lindas, e não conseguem chegar ao matrimônio. Quantos homens bonitos, pessoas que você fala assim, nossa, a pessoa é de Deus, a pessoa é bonita, mas não consegue chegar até o matrimônio. Por quê? No passado, de repente, não sei, tem pessoas que ainda têm práticas assim, mas outras já abandonaram. Mas no passado tiveram práticas e não fecharam as legalidades. Não fecharam, pediram Deus perdão, mas não fecharam as legalidades. E esse espírito da luxúria continua tendo acesso a bloquear a vida dessa pessoa. Isso é muito sério. O desejo descontrolado por sexo, como se fosse animal, animalesco. Coisas e pensamentos que envolvem essa pessoa a ponto dessa pessoa ficar escrava dessa prática, tá? Como ficar livre dessa prática? Como ficar livre deste comportamento? Como ficar livre? Exemplo, tem pessoas que vai falar, não, eu já estou na santidade, eu não pratico mais essas coisas, mas tem sonhos horrorosos. Sonhos horrorosos. Sonhos horrorosos a ponto de acordar no outro dia com o seu corpo todo inflamado, porque teve sonhos inflamado no sentido de desejo, tá? Porque teve sonhos e esses sonhos provocou no corpo da pessoa desejos. E quando a pessoa acorda e dá por si, ela vai falar, meu Deus, está repreendido. Eu não aceito isso, mas essa pessoa passa a ter sonhos assim. Esse Asmodeus é um líder dos espíritos, ele é um líder no inferno. E debaixo da hierarquia dele, vem outros espíritos que trabalham também adentrando a vida do ser humano. Então, queridos, como marido da noite, incubos, sucubos, mulher da noite, enfim, para depois chegar na hierarquia cair embaixo das pombagiras e dos Exus. Então, esse ser trabalha com essa influência. Ah, mas eu sou um servo de Deus lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você já teve sonhos eróticos? Você já teve sonhos dos quais você não estava pensando nisso? Você não vive uma vida de pecado? Você não tem praticado esse tipo de pecado? Você tem vivido uma vida de santidade e mesmo assim o seu sono é invadido por sonhos dessa forma? E você acorda assustado, repreendendo? Asmodeus tem te atacado. E aí é preciso fechar algumas portas, algumas legalidades, tá? Eu quero te pedir para anotar aí em Joel, capítulo 1, versículo 2, como ficar livre. Você vai anotar Joel, capítulo 1, versículo 12, para você aprender como ficar livre. Eu anotei aqui 5 pontos para você fazer passo a passo, para você ficar livre também. O Joel, capítulo 1, 12, é o texto bíblico. O passo a passo está dentro da Bíblia. Mas eu vou passar para você aqui um passo a passo para que você coloque em prática. Ah, pastora, mas você está trazendo quem é Asmodeus, o principado da luxúria,
quem é ele, o que ele faz, eu identifiquei, conheço uma pessoa assim, eu passei por isso, ok, agora como ficar livre disso? O texto bíblico que eu estou passando para você e os 5 comportamentos para você fazer e você ficar livre dessas ações diabólicas. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo orando para Deus dar um marido, dar uma esposa e a pessoa não consegue casar? A pessoa não consegue casar. E tem pessoas, queridos, que, sabe, tem pessoas que assim, eu já vi pessoas falando assim, ah não, mas eu estou esperando no Senhor. E eu já vi pessoas falar que não tinha importância se masturbar. Tem sim, precisamos de fechar as brechas. Sabe, santifica o teu corpo, que é corpo, templo do Espírito Santo. Você não pode colocar coisa impura diante dos teus olhos. Você não pode se tocar. Você está separado para o teu cônjuge. E você precisa de manter a santidade. Porque esse espírito vai querer influenciar. E se você der brecha, isso eu estou dizendo para quem não é influenciado. E se você der brecha, ele vai adentrar a tua vida e vai bagunçar. A função dele é destruir casamentos. A função dele é não deixar as vítimas se casarem. A função dele é até mesmo impedir com que os casais tenham filhos, procriem, para não cumprir o propósito de Deus. Levando essas vítimas para uma luxúria, para um vício em sexo, um vício em pornografia, um vício em prostituição, um vício em fornicação, para que seja impedido o propósito de Deus do casamento para a vida da pessoa. Como ficar livre? Primeiro, você precisa colocar a sua vida no centro da vontade de Deus. Coloca no centro, coloca diante de Deus, no centro da vontade de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu entrego a minha vida no centro da tua vontade. O Senhor é o centro em mim. Que a tua vontade reine em mim. Eu me humilho diante do Senhor. Segundo ponto, se arrepender e humilhar. Segundo ponto, vá para o teu quarto, Mateus 6,6. Se arrependa e se humilha. Confesse para Deus. Né? Terceiro ponto, nós vamos colocar aqui. Confessar para Deus diante dele com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Você vai dizer para ele, Senhor, eu pratiquei, eu gostei, eu senti isso, eu senti aquilo, mas eu não quero viver essa prática maligna, eu não quero ser influenciada pelo maligno, pela luxúria, eu não quero ser descompassada, eu quero ser equilibrada, ter o domínio próprio. Senhor, eu posso ter tido prazer na carne, mas eu me arrependo no pó e nas cinzas. Eu não quero viver mais isso porque eu quero agradar o Senhor. Eu quero que os meus membros estejam mortificados em Cristo Jesus. Então você vai se arrepender, você vai se humilhar, testeiro, você vai confessar de todo o teu coração e você vai fechar as portas. Como que fecha as portas, pastora? Você vai posicionar, vai se levantar. Fechar a porta, brecha, legalidade. O que é isso? Ah, tá, no passado eu comprei produto sex shop. Então você vai orar e vai pedir Deus perdão por essa prática e você vai fechar essa porta. Vai jogar tudo fora. Ah, no passado eu entrei para motel. Você vai orar e vai fechar a porta. Senhor, eu me arrependo, eu renuncio, eu me coloco diante do Senhor e falo em alto e bom som para que Satanás ouça. Eu me arrependo de ter pisado naquele lugar sujo e eu hoje fecho essas portas para que esses inimigos não tenham acesso à minha vida. Para que não atinja a minha vida com o Senhor e nem impeça o meu matrimônio e nem destrua o meu matrimônio. Tá? Pornografias. Vai jogar tudo fora. Vai fechar a porta dos acessos. Sabe? Ah, mas no passado eu me tocava. Você vai cingir as entradas do seu corpo, as partes que você se tocava. Vai pedir o Espírito de Deus perdão e vai pegar o azeite e vai ungir os olhos, mãos, boca, ouvido, todas as partes do teu corpo, aonde foi usado para promiscuidade. Você vai selar com azeite, simbolizando o sangue de Jesus. E vai pedir o Senhor Jesus para santificar o teu corpo e reinar no teu corpo, tá? Fechando todas as legalidades, portas e brechas.
4, você vai ocupar a tua mente com as coisas do alto. Ao invés de você ficar no telefone, vendo redes sociais, você pode até ficar no telefone, mas ouvindo pregação, ouvindo adoração, ouvindo louvor, coisas que vêm do alto, lendo a palavra de Deus, investindo tempo com o Espírito Santo de Deus, buscando a presença dele. Então você vai gastar tempo, você vai ocupar a tua mente. O apóstolo Paulo, dizendo lá em Romanos capítulo 12, que, versículo 3, que nós temos a mente de Cristo. Então você precisa, a mente de Cristo é o quê? Aquilo que é do céu, aquilo que está na palavra. Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas puras, pensar nas coisas santas. Então você vai fazer o quê? Ocupar a tua mente. Porque é uma mente vazia, que o ditado popular diz, ela é a oficina do quê? Do diabo. Então esse Asmodeus, ele fica lançando frequências, o quê? Pensamentos, desejos, imagens. Olha, a pessoa começa a ter imagens que mexem com o teu corpo e daqui a pouco a pessoa quer praticar aquilo ali. Então você vai encher a tua mente das coisas de Deus. O passo a passo, anota aí. O próximo, o 5º, você vai viver uma vida de que agora passou pela limpeza, obediência. O que é obediência? Não vai colocar coisa impura diante dos teus olhos. Viu uma cena que é uma cena promíscua, picante, no telefone? Joga fora. Não veja. Não. Começou, corte. Se você tem hábito de assistir televisão, não deixe. Cuidado com as séries. Cuidado com as séries. Cuidado com essas coisas. Cuidado com as palavras. Cuidado com as rodinhas dos escarnecedores. Cuidado, porque às vezes você está na rodinha de amigo do serviço. E amigo do serviço, às vezes tem um grupo de WhatsApp e eles compartilham fotos promíscuas, eles falam palavras promíscuas. Saia do meio disso. Então comece a obedecer a Deus, santificando. Viva Salmo 1, afasta da roda dos escarnecedores. Não se assenta à mesa. Mulher, saia do meio das piadinhas. Saia do meio das piadinhas, sabe? Saia do meio desses comentários ilícitos sobre homens, sobre corpo, sobre isso, sobre aquilo. Então começa a obedecer a palavra do Senhor e começa a ter um compromisso em oração e jejum. Mas eu não vou dar conta de fazer jejum. Faça pouco. Comece com pouco. A Bíblia diz que ser fiel no pouco, que no muito acrescentarei. Ser fiel no pouco, que no muito acrescentarei. Tá bom, queridos? Então, amados, nós temos 5 passos aqui. 5 pontos para praticar, para você se ver livre, com a base bíblica dentro de Joel capítulo 1, versículo 12. Eu quero dizer para você que até aqui foi especial estar com você nesse vídeo. Você vai colocar em prática? Se você colocar em prática, você vai ter vitória sobre esse principado da luxúria. Conhece alguém que está escravo e quer sair dessa vida? Passa para ele esse conteúdo. Conhece alguém que está escravizado, está escravizada? Passa para ele esse conteúdo. Seja livre, seja liberto, para que Cristo cumpra em você o projeto dele. Glória! Cristo tem o melhor para você. Você é santo, você é santa, porque você é filho do santo. Santo. Cristo Jesus é santo. E você é imagem e semelhança, santificado em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que as forças das trevas, elas estão aí. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas você pode andar debaixo da unção de Cristo e não ser atingido. Amém? Compartilhe esse vídeo. Coloque em prática para que a tua vida seja uma vida plena, cheia da plenitude de Cristo. E entenda que uma vida sujeita a Cristo, as promessas, se manifesta. Você que é jovem, está aí preparando o teu casamento, fique na posição. Você que é homem, que é mulher, que está orando para que Cristo te dê o teu cônjuge.
Fecha essas roturas, limpa essa casa, expulsa esse espírito, se blinde para que, asmo Deus, o espírito da luxúria não te alcance e você viva as promessas que Cristo tem para a tua vida. Obrigada por estar até aqui conosco, por continuar, por caminhar conosco nessa jornada, por ficar até aqui. Obrigada por compartilhar esse conteúdo e Cristo alcançar tantas vidas através da sua vida. Obrigada por nos ajudar a fazer a obra de Deus através da rede social. Que Deus em Cristo te abençoe sua família, abençoe sua casa e cumpra em você os seus maravilhosos projetos, tá? Um shalom abençoado, ó. Fica na paz do Eterno.